Bem-vindos de volta ao Direito a Falar. No dia 20 de fevereiro, cerca de 1000 advogados rejeitaram em Assembleia Geral Extraordinária a proposta de alteração do Estatuto da Ordem dos Advogados por considerarem, e passo a citar, que contém normas que atentam gravemente contra a independência da Ordem e a dignidade e o prestígio da advocacia e dos advogados portugueses. Em estúdio temos os advogados António Jaime Martins, presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, e Samuel Fernandes de Almeida, sócio da Miranda Correia, Amendoeira e Associados, a quem desde já agradeço a vossa presença neste Direito a Falar. E começava por si, António. Esta rejeição, eu diria que foi unânime na Assembleia. Foi mesmo unânime. Da semana passada, exatamente unânime, e por aclamação, acho que foi essa a expressão por usada. aclamação, enfim, poderá ter sido, mas foi raramente os advogados estão... A Ordem está unida Raramente os advogados se exprimem de forma unânime. Foi o caso. Mas consideram que temas, por exemplo, a questão da multidisciplinaridade das sociedades, que é uma das alterações propostas no novo Estatuto, que são atentatórias da dignidade da classe, no fundo? Quer dizer, há dois aspectos, além de outros que são também negativos, mas há dois aspectos que me preocupam a mim, e porque entendo que eles menorizam a classe, os advogados, a profissão, menorizam a ordem. E estou a pensar na questão da tutela administrativa de membro do Governo, neste caso da área da Justiça, sobre a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é uma associação pública que se quer livre, independente, autónoma relativamente aos órgãos do Estado e, portanto, a existência de uma tutela, quando para mais, ela é configurada na Lei das Associações Públicas Profissionais como uma tutela administrativa, mas inspectiva e, portanto, intrusiva, e também uma tutela de legalidade, enfim, seja lá o que isso queira significar, porque tutela de legalidade, a Ordem já está sujeita a controle dos tribunais, a controle judicial dos tribunais. Portanto, se algum associado, algum advogado se sente prejudicado por alguma decisão da Ordem, pode impugnar o ato interno da Ordem. Se algum, enfim, cidadão, por exemplo, no sistema de acesso ao direito, se sentir, e muitas vezes, quanto a mim, justificadamente, sentem-se, enfim, atingidos por algum ato da Ordem, impugnam essa decisão. Portanto, a Ordem já está sujeita, como qualquer associação pública, a uma tutela de legalidade, que é a tutela decorrente do controle judicial das suas decisões. Agora, há um controle que está previsto, que é inspectivo, que é preocupante. Portanto, a tutela de legalidade pode derivar numa ingerência na gestão interna da Ordem, e a tutela inspectiva em atos de fiscalização, e, obviamente, que isso, da minha parte, eu vejo como uma ingerência inadmissível, como uma forma de pressão inadmissível, como uma forma, muitas vezes, que pode ser tida como forma de condicionar a atuação da Ordem dos Advogados, que, efetivamente, nos últimos tempos, e não é de agora, desde os tempos da ditadura, os advogados são conhecidos como combatentes da liberdade, defensores dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, desde a intervenção conhecida dos advogados nos tribunais plenários, até recentemente sobre a Ordem poderia pôr em causa esse papel. Até recentemente com o mapa judiciário, a Ordem é uma voz incómoda. E isso é uma forma perigosa e não admissível de condicionar. Para já não falar na questão da multidisciplinaridade, que, quanto a mim, põe em causa o modelo de exercício da advocacia como ele está previsto na própria Constituição e na Lei da Organização Judiciária. Efetivamente, eu entendo que a forma como está a ser aberta a prática do ato próprio do advogado, porque é disso que estamos a falar, do ato próprio do advogado, a forma como ele está a ser aberto, essa apropriação do ato próprio por sociedades multidisciplinares, que... Ou seja, para quem está em casa a perceber, são sociedades que são compostas por outros profissionais que não apenas advogados. Profissionais que não só advogados, com regras muito distintas do exercício da advocacia. Nós temos um código deontológico com regras específicas, que têm em conta a especificidade da profissão. Nós temos um conjunto de deveres deontológicos que mais nenhuma outra profissão tem,
que visam salvaguardar exatamente a relação que o advogado tem com o cliente. O advogado, ao contrário do revisor oficial de contas, que tem como dever o publicitar, o garantir perante terceiros as contas de uma sociedade, o advogado é ao contrário. O advogado está sujeito a segredo, ele vai proteger os interesses daquele cliente em particular e, para isso, ele precisa de ter um exercício na sua profissão de forma independente e livre e autónomo. Coisa que, em minha opinião, é claramente colocada em causa pelo exercício multidisciplinar. Muito bem. Samuel, concorda? Bom, em relação, eu diria que genericamente, enfim, tal como referi, não é fácil, de facto, ter os advogados normalmente de acordo, embora eu nestes dois aspectos em particular esteja efetivamente de acordo, não só relativamente à questão da tutela. Não creio que faça sentido a existência de uma tutela, seja ela de natureza for, sobre uma associação de direito e de interesse público. Não me parece que faça propriamente. Ou seja, a única tutela da ordem deve ser a lei, a própria lei. E ao qual ela está sujeita ao escrutínio judicial como qualquer outra associação pública, não me parece propriamente, sendo que no atual contexto, inclusivamente, indo aqui para o caso mais particular, enfim, eu tendo a ver estas coisas com um bocadinho mais de fora, uma vez que não tem qualquer envolvimento com os órgãos da ordem. No atual contexto até não seria, obviamente, nada desejável, tendo em conta o contexto de alguma crispação que já se mantém há algum tempo entre o Ministério da Justiça e a Ordem. Não me parece que augurasse nada de bom em termos do próprio funcionamento e daquilo que devem ser o exercício das funções por parte da Ordem, que é uma função de interesse público, recorde-se. Em relação à questão das sociedades multidisciplinares, eu, de facto, tendencialmente tenho uma visão. Tudo o que for do interesse genericamente do cliente, nós devemos tendencialmente aceitar. Aliás, a realidade do tipo de serviços, nós dirigimos-nos a pessoas e os interesses dos clientes deveriam, em última instância, devem prevalecer em relação aos interesses particulares dos advogados. Isso levar-me, até porque é uma área da qual eu sou sensível, trabalho na área fiscal, a área fiscal entrecruza-se com outras áreas, poderia, numa primeira análise mais superficial, eu tendencialmente ver vantagens na multidisciplinaridade, no sentido de poder ser oferecido por uma única entidade, poder ser oferecido um conjunto de serviços que melhorariam, tendo em conta a sua complementaridade, o tipo e a qualidade do serviço que é prestado. Isto num aspecto que seria aquilo que eu veria ou anteveria como maior vantagem da multidisciplinaridade. Contudo, isso leva-me e coloca outros problemas, e alguns dos quais já foram aqui abordados, problemas muito intensos ao nível, nomeadamente, da gestão dos conflitos de interesses, e também problemas, a meu ver, relativamente difíceis de solucionar, não que não possam estar previstos e tipificados na lei, mas a realidade é muito mais dinâmica do que aquilo que nós possamos eventualmente prever estatutariamente ou num qualquer outro diploma. E, portanto, relativamente à diferença, relativamente à intensidade dos deveres deontológicos e relativamente entre a atuação de um advogado e os deveres que um outro profissional esteja eventualmente sujeito, levam-me tendencialmente a ser contra a possibilidade de uma sociedade de advogados poder praticar outros atos que não os atos típicos, os atos próprios da advocacia. Isto leva-me, contudo, a não ter uma posição completamente intransigente, não na lógica em relação ao objeto, ao qual sou contra, mas relativamente à possibilidade de entrarem outros sócios que não sejam apenas profissionais da advocacia ou advogados, que possam fazer parte das estruturas societárias de uma sociedade de por exemplo, advogados. consultores ou auditores, por exemplo. Consultores, auditores, alguém licenciado em gestão, o que for, sem que isso signifique o alargamento ou que esse mesmo quadro que se tornasse sócio da própria sociedade pudesse ele próprio prestar serviço em nome da sociedade e, portanto, dessa forma fosse uma via encapotada de prestação de serviços que não fossem estritamente da advocacia, portanto, ou atos próprios da advocacia. E, portanto, nesse aspecto, para que fique bem claro, eu sou a favor da existência de sócios capitalistas dentro de uma sociedade, o que levaria também, colocaria outros problemas, nomeadamente sobre as formas
admissíveis, legalmente admissíveis de constituição das sociedades de advogados, e nomeadamente a sua abertura para outros tipos societários, nomeadamente para sociedades comerciais e não apenas sociedades civis, uma vez tenho sérias dúvidas, enfim, que alguém pudesse propriamente ter grande interesse também em entrar como sócio de uma sociedade civil. E ainda assim, também colocando outras questões que não estão de todo abordadas nestes estatutos, nomeadamente relativamente à salvaguarda, e relativamente aí teria de ser criado um regime porque há diferenças relativamente às contribuições de indústria e a posição entre os sócios, que seriam os sócios advogados e os sócios não advogados, sob pena dos primeiros ficarem numa posição relativamente desvantajosa relativamente aos novos sócios. E em relação a este mesmo tema, a própria necessidade leva-nos, a meu ver, as sociedades de advogados, como não são diferentes, e sobretudo aquelas de maior dimensão, mas acho que é um problema generalizado, nós tivemos um regime fiscal, e ainda temos, em parte, que levou a que estas sociedades nunca se tivessem capitalizado. Ou seja, o regime fiscal é de tal forma oneroso que, obviamente... É o regime de transparência. Um regime de transparência, exatamente, e, portanto, que leva, obviamente, que qualquer sócio de qualquer sociedade de advogados não vá optar pela própria capitalização, porque isso lhe sai extraordinariamente oneroso do ponto de vista. O que significa que, aliás, comparando com outras realidades do mercado e que se entrecruzam com a advocacia e que praticam, em bom rigor, sejamos claros, que praticam atos próprios da advocacia, não estando para o efeito legitimados a fazer, coloca problemas em que, efetivamente, as sociedades de advogados não estão, nesse aspecto, num regime de absolutamente igualdade. Já não estou a referir-me só à questões de gestão de conflitos de interesse, à questão de publicidade, mas sim até aos próprios recursos financeiros entre aquilo que são algumas da realidade das maiores sociedades de advogados versus algumas das maiores sociedades, imagine-se, de consultoria ou de auditoria. E, portanto, obviamente que é de todo o interesse. Há uma necessidade, a concorrência é real, ela passa-se no terreno, independentemente de nós acharmos bem ou mal, mas ela ocorre todos os dias e, portanto, há uma necessidade efetiva de capitalização das sociedades, outras formas de alternativas de buscar capital para estas mesmas sociedades continuarem a poder crescer e poder concorrer com estas entidades, o que me leva a ser favorável e muito pouco dogmático. É uma posição moderada, por assim dizer, face a esta questão. É uma posição moderada que visa, sobretudo, salvaguardar aquilo que para mim sempre foi o valor máximo da advocacia. Sabe que uma das maiores dificuldades também de pôr 1000 advogados de acordo é que o valor máximo, que é ao contrário de muitas outras formações, o valor máximo que ensina um jovem estudante na Faculdade de Direito é a liberdade e a independência. E, portanto, estes valores estão muito inculcados na nossa profissão e na nossa forma de exercer a nossa profissão. Uma das maiores formas de preservar o exercício desta advocacia, que é aquela que todos nós defendemos, é perante um conjunto de advogados, sejam eles em forma singular ou organizados sobre a forma societária, de uma advocacia que seja saudável do ponto de vista financeiro, porque esse mesmo regime permitirá que esses mesmos advogados possam exercer a sua atividade com total independência e liberdade. E, de facto, só existe advocacia num Estado de Direito se os advogados forem livres e independentes. Não há outra forma de exercer a profissão. António, como é que vê esta posição? Vamos lá ver, o meu colega, se eu percebi, e penso que percebi, coloca a questão, no fundo, do financiamento da atividade dos advogados, que é uma questão diferente. Não é? E como condição para a independência. Que é uma questão diferente e que tem que ver efetivamente, com aquilo que referiu, que é uma concorrência hoje desleal e muito forte das tais sociedades multidisciplinares que estão no nosso país e que praticam atos de procura ilícita, enfim, a coberto de algumas colaborações e contratos de trabalho até que possam ter com alguns advogados que, enfim, acabam por assinar as peças e apresentá-las no tribunal, mas que os engenheiros que é efetivamente a empresa que não tem como objeto a prática de atos próprios de advogados, que não é uma sociedade de advogados, que acaba por os praticar e que os oferece a grandes, pequenas, médias empresas e instituições financeiras e que pratica esses atos. Aliás, no caso das instituições financeiras, é até curioso o silêncio do Banco de Portugal, que é tão zeloso relativamente ao cumprimento, enfim, das regras pelas instituições financeiras e que tem fechado os olhos ao facto das instituições financeiras recorrerem sistematicamente a estas empresas, que são empresas de cobrança e, portanto, têm
tem um setor de cobrança telefónica, que telefona para a casa das pessoas até à meia-noite, depois mandam-nos aqueles papéis já com a referência multibanco para as pessoas pagarem. Quer dizer, tudo isto é ilegal. O Banco de Portugal, enfim, será difícil que não saiba que isto se está a passar e continua a permitir que isto assim se passe. E, portanto, a questão que o colega colocou é uma questão premente, é uma questão importante, é uma questão que terá que ser resolvida, mas efetivamente é distinta da questão, é falada a este propósito, mas é uma questão efetivamente distinta daquela que tem a ver com a prática multidisciplinar. Porque, vamos lá ver, não se pense que aqui o argumento que é um argumento, enfim, de defesa, enfim, de um mercado da advocacia, porque não é isso que estamos a falar. Repare, a forma como a Constituição e a própria lei prevê o exercício da advocacia, quer dizer, os advogados têm um conjunto de imunidades que lhes visa precisamente garantir o exercício independente. A lei da organização judiciária fala na própria ordem, que a ordem tem que ser uma associação autónoma dos órgãos do Estado, fala nos próprios advogados, ao garantir-lhes um conjunto de imunidades. Aliás, a própria Constituição refere que aos advogados são garantidas as imunidades necessárias ao exercício independente do patrocínio judiciário e à sua colaboração no acesso ao direito e na administração da justiça. E, portanto, é previsto um conjunto de imunidades, desde logo na Lei da Organização Judiciária, e a atual é de 2013, como o segredo profissional, como a possibilidade, como o segredo da correspondência entre os advogados e os seus clientes, um regime especial de regulamentos e buscas em escritórios de advogados, um conjunto de prerrogativas que tem que ver com o garantir essa liberdade de exercício, essa independência. O advogado não pode ser sancionado porque pratica atos conformes ao seu estatuto e à lei adjetiva. Quer dizer, às vezes nós sabemos que no foro alguns magistrados algumas vezes aplicam a alguns colegas, e já me aconteceu também a mim, algumas sanções porque, por exemplo, porque requeremos a ata e, portanto, fazemos requerimentos às vezes incómodos, não é? Mas, quer dizer, essa é uma prerrogativa dos advogados e é a lei que a garante. Quer dizer, e essa independência, se nós inserirmos o exercício da advocacia nessas estruturas multidisciplinares, o que vai acontecer é que vai haver simplesmente uma menorização da atividade jurídica. E estou a pensar, aliás, se nós perguntarmos a uma das 4 grandes auditoras que estão aqui em Portugal, como é que vê a questão da multidisciplinaridade, da possibilidade de praticar de forma legalizada atos próprios de advogados, eles respondem todos que sim, que acham muito bem, e até porque reduzirá os custos do investidor. Isto não será bem assim, quer dizer, eu até admito que num primeiro momento em que estas multidisciplinares, estas auditoras, entrassem no mercado da advocacia e, portanto, entrariam em regime de dumping para expurgar do mercado as sociedades de advogados e os advogados. Num segundo momento em que estão sozinhas, quer dizer, obviamente que o ato seria brutalmente encarecido e mais. E o cidadão seria privado do serviço da advocacia, porque estas sociedades não estão minimamente vocacionadas ou interessadas em prestar serviços de advocacia ao cidadão individualmente considerado. Não é para isso que elas... Não é com isso que elas estão preocupadas. Mas há experiências internacionais nessa área. Com muito mau resultado, pelo menos na minha ótica. Aliás, o Conselho Distrital, em 2013, quando é aprovada a Lei das Associações Públicas Profissionais, em abril de 2013, nós realizámos uma conferência onde convidámos 2 conferencistas, um espanhol com prática em Barcelona, onde existem as sociedades multidisciplinares, e um antigo bastonário da New York State Bar Association, em que eles nos vieram falar e dizer cobras e lagartos, permita-me a expressão, da prática multidisciplinar, porque ela é isso mesmo, quer dizer, a advocacia, enquanto exercício independente e liberal da profissão, desaparece por completo. E Espanha é um dos raros exemplos. Exato. E ainda por cima, Espanha tem uma realidade em que a própria dimensão das sociedades de advogados em Espanha permite-lhe uma robustez e uma resistência, uma resiliência em relação às
ditas maiores auditoras, que eu creio que nenhuma sociedade de advogados em Portugal tem essa mesma condição de resiliência. Nós estamos a falar de realidades que não têm rigorosamente nada a ver e, de facto, Espanha é uma das exceções, e acredito bem que seja também, efetivamente, importa para quem não conhece a realidade, enfim, da advocacia em Espanha, mas Espanha, da Europa continental, e, portanto, estou a esquecer-me do UK, Tem as maiores firmas são as maiores firmas da Europa, portanto, tirando o UK. E, portanto, é uma realidade que nem sequer tem qualquer comparação. É um mercado bastante protecionista. As firmas estrangeiras têm bastante dificuldade em sobreviver no mercado da advocacia espanhol e, portanto, não penso sequer que seja um exemplo que possa ser replicado. E, de facto, como digo, é uma das exceções. É uma das exceções em termos comunitários. Aliás, recordo que nós estamos a tentar reabrir por esta porta algo que já foi fechado há cerca de 10 anos atrás, quando Arthur Andersen, na altura, tentou, por via do Tribunal de Justiça das Comunidades, colocar em causa a propósito da liberdade de prestação de serviços, e em que estas restrições ou limitações estatutárias por via do acesso a determinadas atividades não foi julgada contrária por parte do Tribunal. Essa foi a última grande investida da multidisciplinaridade. Passado uma década estamos a assistir à segunda. Depois desapareceu, aliás. Sim, não propriamente por esse motivo, mas olhe, precisamente por aquela que é uma das minhas grandes preocupações do ponto de vista da multidisciplinaridade, que é uma gestão adequada relativamente a conflitos de interesse. Que é uma questão de que as sociedades de advogados e os advogados individualmente considerados fazem-no eu diria genericamente, com enorme cuidado, e para o qual temos regras relativamente apertadas em termos de representação, de mandato jurídico e representação de clientes. E esse tipo de preocupação, que é uma preocupação cultural, tem alguma dificuldade em compatibilizar numa mesa de partnership de uma sociedade multidisciplinar como é que se geraria estes interesses todos sentados à mesma mesa. E, portanto, é isso que me leva, efetivamente, a questão dos conflitos de interesse e todas que já foram aqui referidas, imunidades e a forma de exercício das profissões, que me leva que, relativamente às sociedades de advogados, a meu ver, de facto, o seu objeto deve ser a prática de atos próprios da advocacia, sendo que deve ser, obviamente... Isso não obstante a necessidade de encontrar novas formas de novas formas e o acesso ao partnership. Sim, o acesso ao partnership, não vejo razão para que não possa ser sócio de uma sociedade de advogados. Imagine o diretor financeiro da mesma. Isso não vai implicar que a sociedade passe a partir desse momento ou no dia da manhã a praticar atos de serviços de consultoria financeira ou de gestão. E, portanto, eu vislumbro. Não vejo que devemos fechar essa porta, antes pelo contrário, acho que não vislumbro nenhuma razão objetiva para que não possamos evoluir para esse ou outras sociedades participarem, obviamente, sujeitas elas próprias e esses mesmos sócios às mesmas regras do ponto de vista deontológico em termos de segredo profissional, tal como hoje em dia qualquer funcionário forense estaria e está obrigado, não sendo advogado, está obrigado aos mesmos deveres de segredo e de sigilo profissional que os advogados eles próprios também estão. Portanto, não vislumbro aí nenhuma incompatibilidade. Pode haver formas de responder às necessidades do mercado, por exemplo, através de parcerias com firmas de consultoria, por exemplo, que respeitassem os deveres deontológicos. As parcerias já existem hoje em dia. Enfim, como eu digo, eu tenho sempre alguma... Nós podemos vislumbrar estes problemas de duas maneiras. Ou criamos regras muito apertadas, que depois ninguém cria, que ninguém cumpre. E a violação sistemática da lei dos atos próprios da advocacia é diária e é pública para quem quiser ver. Para quem quiser ver. É na banca, é nas consultoras, são nas mediadoras imobiliárias. Enfim, eu diria que hoje em dia praticamente toda a gente, salvo o exagero, mas pratica atos que são reservados a advogados. E, portanto, obviamente, eu sou muito mais favorável a um sistema, efetivamente, e isto, obviamente, é um bocadinho a prática do nosso sistema jurídico. Nós regulamos tudo e depois temos alguma dificuldade em fiscalizar alguma coisa. De leis. Quando me falam em parcerias,
Ouça, hoje em dia já existe um conjunto, existem umas mais formais, Vamos outras ter mais que- informais. O nosso tempo está a terminar. Infelizmente havia muito ainda por Sincero, para falar sobre os falarmos. estatutos, efetivamente, isso teríamos muito certamente para falar. E com certeza é um tema que voltaremos a ele. Muito bem. E ambos, muito obrigado por Obrigado terem pelo aceito o nosso convite. Obrigado. E o Direito a Falar regressa na próxima semana com novos temas e com novos convidados.